Vestibulandos, sejam bastante bem-vindos. Vou avaliar com vocês hoje uma redação de um ex-aluno aqui do Évora que foi aprovado ano passado no vestibular da Unemat. Nós vamos avaliar concretamente a redação desse aluno. Eu sou o professor Sérgio Campos, professor de redação e de língua portuguesa aqui do Évora. E junto com essa equipe especial de professores, vou compor com vocês essa revisão da prova da Unemat agora 2023. Vamos juntos? Vocês vão acompanhar comigo aqui o material, tá? Esse material nós vamos disponibilizar na nossa plataforma. Aí no link aqui da descrição aqui vocês vão visualizar. Enfim, vamos lá. Vamos avaliar então a questão do edital e eu vou mostrar essa redação com vocês. Olhem aqui. Para este ano 2023, tá? O segundo ingresso aqui para a prova da Unemat. Vou mostrar para vocês muito brevemente, tá, queridos? Detalhes do edital que são bem importantes para vocês, tá? Vamos ter uma prova que vai acontecer agora dia 4 de junho, né? Um domingo, das 8 às 13 horas, né? Período de 5 horas de prova, 35 questões e a prova de redação. Dividido, né, basicamente naquele modelo do Enem, linguagem, escola de tecnologias, mas a distribuição não está equânime, né? Exatamente igual. A prova de ciência da natureza vão ser 9 questões, prova de matemática 8 questões, ciências humanas 8 questões, linguagens, códigos, suas tecnologias 10 questões. Tecnicamente, tá, moçada, a área que mais vai ter questões quantitativamente é a área de linguagens, beleza? Aqui mostra, tá? Detalhes da prova de redação, aquilo que você sabe, você que faz vestibulares. Óbvio, tá? Você ter que estar com uma caneta, né? Mínimo de linhas, enfim, os detalhes normais que você tem ali em editais. O que eu quero mostrar para vocês que é bastante importante, tá? Não são todos os candidatos que vão ter as suas redações corrigidas. É 3 vezes o número de vagas ofertadas, tá? Vamos colocar aqui, ampla concorrência, 12 vagas. 12 vezes 3, 36. Os 36 alunos mais bem classificados que terão suas redações corrigidas, tá? Então assim, entre aspas, tá? Bem especialmente para você entender. A prova objetiva ela é uma prova eliminatória. Então só os 36 mais bem classificados que vão ter redação corrigida, os outros estão eliminados. E a prova de redação então vai ter o seu caráter classificatório. Ela que vai classificar para que você seja aprovado ou não, tá? Quanto à prova de redação, tá, queridos, quero mostrar para vocês os detalhes aqui bem interessantes, tá? A composição da nota. Um e-mail da sua nota, o edital coloca, que é você entender o tema proposto. Vai ser apresentado o tema, você demonstrar que compreendeu esse tema, vai ter essa avaliação de um e-mail. A delimitação e argumentação sobre esse tema proposto, tá? A sua consistência de embasamento sobre o tema, e aí você vai ter uma nota 2, dentre as parciais, tá, moçada? 2 é uma das maiores, a parte da argumentação, juntamente com a capacidade de sistematizar ideias, clareza, a consistência. Então essa parte de fundamentação tem um peso bastante grande. Se você somatizar, basicamente dá uma nota 4 aqui, desses 2 itens que falam sobre argumentação, sobre repertório. Conceitos relevantes ao tema, tecnicamente, tá? Você de repente vira fazer uma citação, tá? Conceito da história, conceito da literatura, conceito da filosofia. Emprego da variedade padrão da língua portuguesa, domínio da norma culta, né? Adequação ao gênero textual dissertativo. Queridos, em larga escala, tá? A prova da Unemat, especialmente na parte da redação, ela tem uma boa correção. Vestibulares de Mato Grosso do Sul, por exemplo, têm apresentado muitos problemas de nota de redação, especialmente o FMS, o EMS, de muita incoerência de notas, né? A Unemat, tá, queridos? A Unemat, por exemplo, a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, tem bancas de correção muito boas. Tá? Os corretores são corretores muito bons. Quero dar um detalhe concreto para vocês. Uma ex-aluna aqui, para quem eu dei aula aqui no cursinho do pré-vestibular Évora, essa aluna fez a prova e ela contestou a nota dela. E aí nós montamos o recurso. Quando foi para montar o recurso, foi muito interessante. Ela teve a avaliação, a primeira nota, a segunda nota do segundo avaliador e uma terceira nota. Então aqui foi o que a aluna mandou para mim, para que eu pudesse ter a noção de onde ela perdeu ponto para vir então a fundamentar o recurso dela sobre a nota. E muito curioso, você percebe assim, os corretores fazem uma avaliação realmente detalhada. E olha como que é natural uma discrepância de notas, tá? Corretor 1 deu nota final 9. Corretor 2 deu nota final 7,75. Fala, professor, na moral, uma coisa eu tenho um 9 ali na prova, tô brigando mesmo para vaga. Agora, professor, outra proporção é 7,75. E o terceiro corretor também deu 7,75. Muito isso daqui acontece, tá, queridos? Por quê? Dentro da área de letras, que é a área necessária para ser corretor de redação de Enem e vestibulares, a área de letras é muito expansiva. Pessoas que se formam em letras atuam em quais áreas? Literatura, língua estrangeira, produção de texto, redação, gramática. Fora aqueles que estão na universidade, trabalham na área de linguística. Então, assim, são perfis de corretores muito diferentes. Vocês que estão estudando para pré-vestibular, vocês têm o seu professor de gramática e têm o seu professor de literatura. Uma prova de redação sua que o seu professor de literatura corrija,
ele depende de maneira natural, ele tem um olhar mais para a criatividade, para a inventividade, o conteúdo, o repertório. Um professor de gramática, existe uma tendência a ser alguém mais formal, a observar mais a rigidez gramatical. Então são perfis diferentes. É por esse motivo que os vestibulares e Enem passam por 2 ou até mesmo 3 corretores, porque é normal haver discrepância. O que eles fazem? Colocam então mais de um corretor para fazer essa atribuição de nota. Banca de correção da Unemat é uma banca muito boa, muito sólida. Inclusive, quando eles percebem que existe algum erro de nota, eles corrigem essas notas. Os recursos que entram ali, quando bem avaliados, bem consistentes, realmente a banca considera. Na parte da redação, é uma parte bem elogiável a Unemat, que tem uma correção muito bem feita. O ano passado, 2022, o tema do vestibular foi esse: obstáculos no combate e prevenção ao suicídio de jovens. Tema bastante atual, bastante tenso. A Unemat também está moçada. Ela teve um hiato ali, ela ficou um tempo sem fazer provas, naturalmente, por causa da pandemia. 2020, 2021 foram 2 anos sem ter prova. Então houve vestibular 2019, 2021 não, voltou a ter ano passado, 2022. E depois de 2 anos sem provas, esse foi o tema. Eu estou falando isso para vocês por quê, moçada? Porque as edições anteriores tinham temas bastante atualizados. Então assim, a Unemat tem esse perfil de trabalhar temas que estão bastante debatidos, bastante em alta, tá? E obstáculos no combate e prevenção ao suicídio de jovens. Essa foi a redação do aluno que eu quero mostrar para vocês. Visualize, ele fez 27 questões, deixou 3 linhas em branco. Não é um problema você deixar 3, 4 linhas em branco. Muitos alunos muitas vezes têm uma noia, tá? Professor, mas eu deixei uma linha em branco, eu deixei 2. Sem problema algum, tá? Está consistente a demarcação da introdução, desenvolvimento e conclusão? Ótimo. Não existe uma cartilha que exija um mínimo de linhas, tá? Perdão. Para que o aluno seja aprovado, tiver uma nota alta, tá? Porque muitas vezes o aluno vê ali, puxa, professor, eu deixei 4 linhas em branco, quantos pontos eu vou perder? Você não perde ponto necessariamente por causa disso, tá? Visualize, ele fez uma introdução de 5 linhas, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, e a conclusão que eu preciso falar para vocês. Dentro da proposta da Unemat, tá, queridos, exige-se que você apresente uma proposta de intervenção. Nesse ponto, a Unemat ela se assemelha com o Enem. Aqui no edital consta, tá, moçada, que uma das competências da prova de redação é a capacidade para sugerir possíveis soluções para a temática em discussão. Sugerir possíveis soluções. Ou seja, isso é um perfil de Enem. Exige que no último parágrafo, então, você apresente uma proposta de intervenção. Então, você pode manter a pegada do Enem nessa conclusão? Pode. Apresente o agente social, a ação interventora, o meio de execução e a finalidade. Vocês vão ver na redação desse ex-aluno aqui que ele apresentou necessariamente esses 4 itens. Vamos avaliar juntos. Preste atenção, se você quiser, pegue o nosso material para você poder acompanhar melhor. Aqui na tela eu vou ler com vocês a introdução que ele fez de 5 linhas. Acompanhe. Na contemporaneidade, muito se discute acerca dos obstáculos no combate e prevenção ao suicídio de jovens. No campo da psicologia, diversos avanços foram alcançados na compreensão desse fenômeno. Entretanto, infelizmente, ainda persiste o aumento do número de casos de suicídio de pessoas mais novas. Dessa forma, faz necessária uma ação conjunta entre poder público e sociedade civil a fim de mitigar essa mazela social. Bem perfil de Enem, tá? O que foi interessante nessa introdução? Ele apresentou o tema, os obstáculos, combate e prevenção ao suicídio de jovens. O tema foi bem apresentado aqui por ele. Visualize então, moçada, que ele fez 5 linhas e ele colocou 1, 2, 3, 4 períodos. Tá? Você não produzir períodos extensos é muito bom. Esses períodos curtos, eles dão mais objetividade, maior clareza para o corretor. Especialmente se você está alinhando para as competências que a prova pede. Ele abordou o tema, mostrou um problema, que é a persistência de suicídio, e falou dessa necessidade de intervenção, reafirmando o caráter de natureza próxima do Enem, um caráter de sugestão para intervir no problema. Introdução simples, direta e objetiva. Tá? Desenvolvimento 1, acompanhe comigo. Primeiramente, existem variados desafios no combate desse grave problema. Dentre eles, a consolidação de estigmas relacionados ao suicídio e às doenças psicológicas ligadas a ele e o mais alarmante. A título de exemplificação, é comum aos jovens ouvir dos mais velhos coisas como depressão é falta de Deus ou suicídio é coisa de quem não trabalha. Frases que desconstroem o estado emocional dessas pessoas mais novas. Além disso, a falta de uma qualidade de vida mínima, moradia e escolaridade desmotivam pessoas mais hipossuficientes a viver, visto que sem dignidade humana básica, os adolescentes nessa condição encaram a existência como um fardo. O que foi interessante, moçada?
esses desafios para combater o problema do suicídio entre jovens. E ele deu duas causas. Causa 1, né? Além disso, e uma segunda causa. Então, uma argumentação bastante consistente, porque frente a esses desafios de combater o problema, você tem uma resistência social e o interessante da moçada, ele colocou um fato sabido. A questão de pessoas mais velhas, por um conflito de geração ou coisa que o valha, desclassificar esses mais novos, a juventude atual. Ah, é muito mimimi, é falta de Deus. O problema é mais grave que isso. Então ele aborda essa simplificação social que as pessoas abordam o problema da depressão, que acaba sendo a causa, né, de suicídios, e também ele fala da esfera social. Que caramba, se esse adolescente não tem condições mínimas de vida, é difícil combater o suicídio entre jovens. Porque sem essa condição mínima, esse jovem tem um desestímulo a viver. Parágrafo muito bem cadenciado. Perceba, tá, moçada, que ele está utilizando o vocabulário de norma culta sem ter que forçar alguns vocabulários. Mas enfim, progrediu bem o texto. Olha o desenvolvimento 2, como foi. Em segunda instância, persistem muitos obstáculos na prevenção do suicídio, ao suicídio de indivíduos com pouca idade. Nesse sentido, o sociólogo francês Émile Durkheim desenvolveu o conceito de anomia social, o qual defende que a sociedade contemporânea está doente, por isso age e pensa de forma disfuncional. Analogamente a isso, o ato da banalização da morte por parte de pessoas, da mídia e do Estado acaba por diminuir a importância de suicídios de jovens, normalizando esses terríveis acontecimentos. Ademais, a dispersão de preconceitos por sexualidade, cor, credo denigre mais a saúde mental de adolescentes que passam a se sentir mais deslocados e desmotivados. Então, agora, o recorte dele é falar desses obstáculos à prevenção. E o que foi interessante é que neste parágrafo ele usa um repertório. Ele faz uma citação e explica claramente sobre o sociólogo francês Durkheim, a anomia social, explica e traz para o tema. Então ele faz todas aquelas etapas necessárias de uma citação. Cita, explica e assimila o tema. Não é aquela mera repetição de frase pronta, tá, desconectada com o contexto. Ele soube conectar muito bem. Esse foi o desenvolvimento 2 dele. E olha a conclusão, em que essa conclusão é bastante formatada, porque você tem que apresentar os elementos que compõem a PI, a proposta de intervenção. Portanto, é evidente que os obstáculos no combate e prevenção ao suicídio de jovens é temática de grande relevância. Ponto. Retomou o tema. Agora ele parte para a PI. Cabe ao Estado, em parceria com as universidades, pois são órgãos competentes para atuar, instruir os adolescentes sobre a importância de combater o suicídio. Medida plenamente execuível por meio de aulas, palestras e financiadas pelo governo, ministradas por acadêmicos de psicologia, com o fito de diminuir o número de mortes dos mais jovens. Visualizem, moçada, como que a redação dele ficou extremamente pragmática, muito objetiva. Ele cita o agente, a ação, o modo e a finalidade, o fim. Agente, ele colocou 2, estados e universidades. Instruir os adolescentes, é o que fazer. Como? Por meio de aulas, palestras financiadas, ministradas por acadêmicos. E ele fala o para quê? Diminuir o número de mortes dos mais jovens. Aí ele vai para uma segunda API que ele deixa bem claro, olha, outro sim, articulador aditivo, estou apresentando outra API. A importância de mostrar dos articuladores textuais numa redação é essa antecipação para o corretor. Então assim, quando o aluno escreve outro sim, o corretor, ó, outra API vem aí. Estou usando uma construção aditiva, acrescenta outra API. Veja só. As universidades podem também ajudar no tratamento dos alunos, mediante consultas grátis dos docentes realizadas por alunos do curso de psicologia, a fim de ajudar na prevenção do suicídio. Ele faz uma API muito viável dessa parceria da universidade, professores e acadêmicos. Porque, caramba, você atende o acadêmico, você está preparando bem esse acadêmico, e você está atendendo a população. Então, olha só que interessante. As universidades ajudar no tratamento por meio de consultas dos professores, realizadas por alunos também, a fim de ajudar na prevenção. Então foi interessante, né, que tenham falado sobre combate e prevenção. Aí ele falou aqui na primeira API, né, diminuir, né, a ideia de combater, e na segunda ele fala sobre a questão de prevenir. Último período, desse modo, efetivar-se-á uma sociedade mais genômica e digna. Cumpriu todos os elementos da tabela da API, tá? Essa foi a redação de um ex-aluno que nós tivemos aqui no pré-vestibular do Évora, um aluno chamado Lucas Caliel, um aluno incrível, incrível, incrível. Eu particularmente tenho um curso paralelo de redação e eu tenho um curso na modalidade online. Tive o privilégio de dar aula para o Lucas em 2020, ano da pandemia, ele foi meu aluno online.
2021 eu também dei aula para ele, numa turma presencial, aqui de Campo Grande. E o ano passado ele integrou o cursinho aqui do Évora Poliedro, em Campo Grande, foi aluno do cursinho pré-vestibular presencial. E no meio do ano, esse grato presente de ser aprovado aí na primeira chamada para medicina na Unemat, com essa redação que estava extremamente alinhada para as competências daquilo que a Unemat pede. Então você viu aqui quais são os tópicos que a Unemat vai pedir, o perfil de dissertação dela, que é diferente de uma dissertação de UFMS, de uma VUNESP, tá? É perfil muito específico, muito parecido com o perfil do Enem. E fica aí para vocês então essa aula. Espero de coração que essa aula tenha ajudado vocês. Ótima prova para vocês que vão fazer o Unemat. Precisando, contem conosco aqui da equipe Évora. Um grande abraço. Tchau, tchau.